Escrituras na segunda carta de Timóteos. Segundo Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, Ministério de Música. Enquanto o povo de Deus procura, cantemos toda a Bíblia e comunicação. Segundo Timóteo, capítulo 3. Comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Neste versículo consta o tema desta nossa primeira reflexão. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Esse é o tema da nossa reflexão. No versículo 16, nós encontraremos tal qual, assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Vamos ler juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Primeiro ponto importante, meus caros irmãos: toda a Sagrada Escritura, ela deve ser lida, apreciada por completo. Nós não podemos ficar apenas nos versículos que nos chamam a atenção, mas nós precisamos levar em consideração o contexto, a história, o porquê, na verdade, e o para que aquela mensagem está sendo transmitida. Ainda no capítulo 3, e eu convido você a ir ao versículo 1. Percebam que Paulo, ele dá uma orientação. Ele começa chamando a atenção aos acontecimentos do fim dos tempos. Então permitam-me que eu leia todo o capítulo 3, para que a gente possa compreender o que o apóstolo quer nos dizer. Sabe, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos,
jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Guardarão as aparências da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Afasta-te também destes. Versículo 6. Entre estes se encontram os que se introduzem nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecados, possuídas de toda sorte de desejos, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade. Do mesmo modo como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, assim também estes se opõem à verdade. São homens de espírito corrupto e de fé inconsistente. Mas eles não irão muito adiante, pois a sua loucura será manifesta a todos, como foi a daqueles. Versículo 10. Tu, porém, me tens seguido de perto no ensino, na conduta, nos projetos, na fé, na longanimidade, na caridade, na perseverança, nas perseguições, nos sofrimentos que conheci em Antioquia, em Icônio, em Listra. Que perseguições eu sofri, e de todas me livrou o Senhor. Aliás, todos os que os homens maus e impostores progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Versículo 14. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Versículo 16. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Amém? Pois bem, se acompanharmos todo o capítulo 3, veremos que o apóstolo oferece uma imagem, um contexto, e essa imagem, esse contexto, refere-se a quê? Ao fim dos tempos. Então, o apóstolo, ele começa traçando o final dos tempos. E ele conclui o 3º capítulo com a orientação às Sagradas Escrituras como meio para o conhecimento das coisas de Deus e o meio para que o homem chegue à perfeição. Então chegará um tempo, segundo o apóstolo, que nós precisamos estar preparados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus será a fonte de orientação para todos aqueles que querem viver na verdade de Deus. O autor sagrado nos chama a atenção para tomarmos cuidado com todas as propostas, ideologias,
filosofias maléficas que surgirão nos últimos tempos, e nos convida a estarmos preparados, nos convida a sermos conhecedores da lei de Deus. Só que aqui, meus caros irmãos, eu gostaria de partilhar com vocês o seguinte: na fé católica, na Igreja Católica, nós temos 3 fontes da revelação. Quem sabe? Nós temos 3 fontes de revelação. Nós temos a primeira delas, as Sagradas Escrituras. Nós temos a Sagrada Tradição. E nós temos o Sagrado Magistério. Uma está interligada à outra. Eu não posso dizer que conheço as Sagradas Escrituras sem ter aquilo que a Sagrada Tradição me fez conhecer. E mais, eu não posso interpretar as Sagradas Escrituras sem a orientação do Sagrado Magistério. E talvez vocês estejam se perguntando: mas o que é isso mesmo? Será que não basta só a palavra de Deus? Será que as Sagradas Escrituras não é a fonte suficiente para a revelação divina? Olha, prestem bem atenção, porque às vezes nós católicos nos deixamos passar, porque não tomamos consciência de que Deus revelou, e se revelou a nós, e revelou todas as verdades da nossa fé, através dessas 3 fontes. Vamos dizer comigo: Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. As Sagradas Escrituras nós já conhecemos um pouquinho, mas nós vamos conhecer ainda mais. Mas antes de conhecer tal e qual as Sagradas Escrituras, nós vamos conhecer primeiro a Sagrada Tradição, que é fonte de revelação para nós, sem a qual nós não teremos uma interpretação verdadeira, pura e sincera daquilo que nos é revelado como palavra de Deus através das Sagradas Escrituras. Então, Frei, o que é a Sagrada Tradição? Resposta curta, simples e imediata. A Sagrada Tradição guarda o depósito da fé da Igreja, que conserva o que Jesus ensinou. Então prestem bem atenção. O que é a Sagrada Tradição? É o depósito da fé da Igreja, que desde sempre, desde os apóstolos e antes dos apóstolos, desde os profetas, a Igreja ela guarda como tesouro, como certeza e como meio de salvação, bem como também verdade revelada. Essa é a Sagrada Tradição. Tradição aqui, meus irmãos, não é aquela tradição de costumes, como por exemplo, a tradição de todos os anos comemorar o São João com quadrilha, com comidas típicas, com danças, com fogueira. Não é esse tipo de tradição.
Esse tipo de tradição, ele é escrito com T minúsculo. E como toda e qualquer tradição, poderá chegar ao fim. Como em muitos lugares já se celebra a festa de São João, como já não se celebrava há muito tempo. Então hoje, por exemplo, tem lugares que a fogueira de São João já não é mais significativa. Que o estar com a família em volta da fogueira, de comer as comidas típicas, já não diz muito. Então, nesses lugares onde a festa de São João já não existe mais, morreu a tradição. Tradição com T minúsculo. Tradição como repetição dos costumes. Essa sagrada tradição não tem nada a ver com tradição que nós conhecemos. É a tradição da fé. E o que é que isto significa? Significa dizer que esse depósito da fé é também chamado de revelação. É aquilo que Deus ensinou por meio do seu Filho Jesus e continua a ensinar por meio dos seus ministros. Então, prestem bem atenção. A sagrada tradição, ela se refere a uma continuidade de ensinamentos que não podem ser interrompidos. Isto é a tradição da igreja. É uma série de ensinamentos que são guardados e transmitidos tal qual, e não podem de forma alguma serem alterados. Alterar, mudar, criar um outro pensamento contrário ao da tradição chama-se traição à fé. Então a sagrada tradição, ela mantém sempre acesa a chama da fé desde o seu início, e assim o será até a vinda do Filho do Homem. A verdade não muda. Um outro ponto importante: a verdade de Deus, ela não muda. Aquilo que era verdade ontem não pode se tornar uma mentira hoje. A verdade de ontem é a verdade de hoje, será a verdade de amanhã e, portanto, a verdade de sempre. Essa verdade, acompanhada e transmitida ao longo da história, chama-se sagrada tradição. O catecismo da Igreja Católica, e aí depois vocês podem anotar para pesquisar em casa, no número 81, irá dizer assim: quanto à sagrada tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Quem são os sucessores dos apóstolos? Hein? Quem são os sucessores dos apóstolos, gente? Nós? Todos nós somos sucessores dos apóstolos?
Sim ou não? Não. Os sucessores dos apóstolos são os nossos bispos. Prestem atenção. Aqueles que sucederam os apóstolos chamam-se bispos. Eles são os sucessores dos apóstolos. Porém, é importante também lembrar: quantos apóstolos então nós temos? Ora, prestem bem atenção. Se os nossos bispos são sucessores dos apóstolos, quantos apóstolos nós temos? Quantos? Prestem atenção à pergunta. Se os nossos bispos são sucessores dos apóstolos, quantos apóstolos nós temos? Hein? Todos? Quantos? Quantos apóstolos nós temos, gente? Um apóstolo? 2 apóstolos? 3 apóstolos? 12 apóstolos. Os bispos são sucessores dos apóstolos, mas não são chamados de apóstolos. Apóstolos só existem 12. Portanto, tomem cuidado com aqueles que se auto-intitulam apóstolos. Muito cuidado. Eu não posso de forma alguma dizer que sou apóstolo e sair por aí dizendo o apóstolo Davi. Não posso. É um título que não me cabe. Eu não posso sair por aí dizendo o apóstolo fulano de tal, porque apóstolo só foram 12. Porém, o Senhor Jesus permitiu, e assim Ele o quis, para que a sua igreja crescesse e anunciasse a sua palavra. O Senhor Jesus deu aos seus apóstolos a força, o poder do Espírito Santo, para que esses pudessem comunicar, por meio da imposição das mãos, a verdade recebida pelo Espírito. Então, esses que sucederam os apóstolos na transmissão da fé, da verdade, da palavra de Deus, chamam-se bispos. Prestem atenção no que diz o catecismo da igreja. Quanto à sagrada tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos, a quem? Aos bispos, a palavra de Deus, confiada por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. A sucessão apostólica, ela tem a importante tarefa de nos guardar na fé. Então, você que tem dúvida, para que serve um bispo? Para nos guardar na fé, para não nos deixar desviar da fé que recebemos dos nossos apóstolos, que recebemos de Jesus Cristo. Então, o bispo é aquele que, sendo o sucessor dos apóstolos,
tem a importante missão de confirmar na fé os fiéis cristãos católicos. Creio que até aí tudo bem, né? Está tudo entendido. Pois bem, existe a Constituição dogmática chamada Deum Verbum, que é a Constituição dogmática pós-Concílio Vaticano II. Essa Constituição, a Igreja quis falar aos seus filhos sobre a revelação divina, através de quê? Volto a dizer, da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. Nesse documento, a Igreja refere-se à Sagrada Tradição, dizendo o seguinte: e assim, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Então presta atenção, meus irmãos. A sucessão apostólica, a igreja, ela existe para nos guardar na fé, para nos dar um entendimento verdadeiro, puro e salutar sobre os mistérios de Deus revelados nas Sagradas Escrituras e também ao longo da história. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus que fala, é um Deus que se comunica. E a fala de Deus, a palavra de Deus, não ficou reduzida, restrita às Sagradas Escrituras. Prestaram atenção? A palavra de Deus não ficou restrita às Sagradas Escrituras. Ela vai muito mais além. Na sua oração pessoal, Deus lhe fala sim ou não? É palavra sua ou é de Deus? Está na Sagrada Escritura? Nem tudo. Porém, tudo aquilo que Deus fala ao seu coração deve estar sim em sintonia com a palavra de Deus, com a Sagrada Tradição e com o magistério. Se Deus falar ao seu coração, se você chegar aqui e disser: Frei, Deus me falou isso assim, 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 e estiver contrário às Sagradas Escrituras, à Sagrada Tradição e ao magistério da igreja, me desculpe, não foi Deus que falou. E por que não foi Deus que falou? Porque Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. Ele não pode de maneira alguma lhe dizer uma coisa aqui contrária ao ensinamento das Sagradas Escrituras, da tradição e do magistério. Essas três fontes de revelação caminham juntas. E todas as três, meus irmãos, todas as três receberam por igual a mesma porção do Espírito Santo. Compreenderam bem? Todas as três fontes de revelação receberam a mesma proporção, do Espírito Santo. Portanto, não existe uma mais verdadeira que a outra, mas todas as três comunicam uma única verdade revelada. Esta tradição apostólica progride na igreja sobre a assistência do Espírito Santo.
Se eu perguntasse a vocês, qual, ou melhor, quem é o autor das Sagradas Escrituras, quem vocês me diriam que era? Hein? Espera aí, gente. Espera aí. Quem é o autor das Sagradas Escrituras? Prestem bem atenção. A Bíblia Católica, ela tem 73 livros. A pergunta é: quem é o autor desses livros? Quem? Quem? O Espírito Santo. Uns estão dizendo que é Deus, outros estão dizendo que é o Espírito Santo, outros estão dizendo que são os homens. Está parecendo aquela resposta que Jesus fez: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí uns disseram que era Elias, outros Jeremias, outros João Batista, outros alguns dos profetas. Vejam, caríssimos irmãos, o autor sagrado das Sagradas Escrituras, da sagrada tradição e do sagrado magistério, chama-se Espírito Santo. Por mais que nós tenhamos nas nossas Sagradas Escrituras, nós católicos, os 73 livros, todos eles nós sabemos que foram escritos por homens. Mas esses homens tiveram uma inspiração divina. Esses homens se deixaram conduzir pelo Espírito Santo. Olha que fabuloso. Eles não deixaram, eles não permitiram que a sua palavra humana falasse mais alto, mas permitiram que o Espírito Santo falasse ao seu coração e começaram a escrever aquilo que o Espírito Santo suscitava para que eles escrevessem. E nós temos hoje, em nossa Bíblia Sagrada, 73 livros. É graça. Agora, quem conhece todos os 73 livros? Todo mundo conhece? Certamente que nem todos nós conhecemos, lemos e temos conhecimento de tudo aquilo que está escrito nesses 73 livros. Mas uma coisa nós temos certeza: de que esses 73 livros, todos eles foram inspirados por Deus para, junto à tradição, junto ao magistério, nos orientar para uma vida na graça e deixar formar em nós este homem perfeito do qual nos fala o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteos. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Mais uma vez. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Portanto, cabe à igreja preservar,
guardar, defender a doutrina recebida. No mesmo documento, chamado Dei Verbum, número 9, diz assim: daí resulta que a igreja, a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e de reverência. Então, a mesma dignidade que eu dou à Sagrada Escritura, eu, católico, devo dar à Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição é portadora desta fé, desta verdade revelada, e ajuda a nós fiéis a vivermos a fé que recebemos dos apóstolos. Pois bem, a terceira fonte de revelação é o Sagrado Magistério. Mas eu pergunto, o que é que se refere o magistério da igreja? Já sabemos que a Sagrada Tradição guarda a fé. Ela tem que transmitir a verdade revelada tal e qual, nua e crua, sem mais e sem menos. É aquilo ali, é a fidelidade aos ensinamentos de Jesus. E não pode ser de uma outra forma. No que se refere ao Sagrado Magistério da Igreja, o Catecismo da Igreja Católica ensina, parágrafo 85, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Quem é o bispo de Roma? O Papa. O que é que esse artigo do Catecismo quer nos dizer? Que qualquer pessoa não pode interpretar a palavra de Deus. Mas, Frei, que absurdo é esse? Quer dizer que eu lendo a palavra de Deus, eu não posso interpretar? Que é isso? Que monopólio é esse? Quer dizer que é só vocês aí que interpretam e eu não? Por que que a igreja teve esse cuidado? Para não induzir o povo ao erro. A igreja, meus irmãos, ela é sábia em tudo o que ela faz. Porque corre-se o risco de Dona Jurema interpretar de uma forma as Sagradas Escrituras. Aí ela pega uma passagem, interpreta de um jeito e diz, ali é palavra de Deus. Aí chega a Dona Jurubeba, lê o mesmo trecho e interpreta de uma outra forma totalmente diferente. Aí seu Camaleão chega e faz uma outra interpretação. E agora? Com quem está a verdade? E nós somos testemunhas disso, que isso tem acontecido muito. Cada um chega para você e diz assim, eu li a palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus, e a palavra de Deus me disse isso, isso, isso e isso. E o que ela está me dizendo é isso, isso, isso. E o pior, o que o Senhor quer dizer é isso, isso, isso e isso. E agora? O que é que nós vamos fazer? Onde está a verdade?
quando alguém chega para mim e diz que o Senhor falou assim, que o Senhor falou assado, que o Senhor disse assim. Olha a prudência da igreja. Olha o cuidado que a igreja tem para que você não perca a fé. E eu vou dar um exemplo muito simples. Querem ver? Bem simples. Deixa eu ir aqui na minha Sagrada Escritura. Nós vamos ver no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 5, versículo 4. Êxodo 20, depois você pode até escrever ou procurar agora. Êxodo 20, versículo 4. Veja bem. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que são, ou melhor, que estão debaixo da terra. Versículo 5. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A olhos nus, o que a palavra de Deus aqui está dizendo? Versículo 4. Não farás para ti, imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. O Senhor aqui, Ele proíbe o quê? Gente, o Senhor aqui, Ele está proibindo o quê? Ou fraqueza. O Senhor aqui está proibindo fazer o quê? Muito bem, imagens e esculturas. Então, pegando esse texto aqui, como alguns que pegam esse texto, interpretam dizendo o quê? Que nós não podemos ter imagens, que nós somos adoradores de imagens, e portanto não podemos ter, porque está aqui escrito, imagem de São Miguel, de Nossa Senhora, de São José, de Santo Antônio. Não está escrito aqui? Pois bem, no mesmo livro de Êxodo, capítulo 25, vamos lá em Êxodo 25, versículos 18, encontraram? Êxodo 25, versículo 18, encontraram? Olha o que diz: farás 2 querubins de ouro batido farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Faze-me dos querubins numa extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo, com um propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins
estarão voltadas para o propiciatório. Quem mandou fazer os querubins? Deus. Mas no capítulo 20, ele diz para não fazer escultura. E agora? Hein? E agora, gente? Deus se contradiz, é? Mas está parecendo, uai. Aqui ele manda fazer, lá ele manda não fazer. Então percebam. Muito bem, Dona Diva. Uma salva de palmas para a Dona Diva, da comunidade de Santo Antônio. Deus proíbe aqui, meus irmãos, todas as esculturas, imagens de deuses pagãos, colocados e cultuados no lugar dele, como se fosse o Deus verdadeiro. Estão prestando atenção? Então entendam uma coisa, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui não se trata da imagem dos nossos santos, dos anjos que nós veneramos, mas aqui trata-se de imagens de ídolos, que às vezes nós temos até em casa. Como aquela imagenzinha do elefante branco, lá no centro, com as costas para a rua para atrair dinheiro. Estão vendo? Ou até a imagenzinha do Buda, lá em cima da estante. Ou aquela imagenzinha do sapo, atrás da porta, para espantar mal olhado. Estão vendo? Não são as imagens dos santos que o Senhor proíbe, não. Porque essa imagem do santo, ela me faz lembrar a glória de Deus. E quando eu estou diante de uma imagem dessa, eu não estou reconhecendo que ela é Deus, mas eu estou reconhecendo que Deus é Ele quem santifica. E assim como santificou Maria, e assim como santificou Antônio, poderá também me santificar, se eu buscar com um coração sincero a minha santificação. É isso. Mas o que acontece? Se a gente for seguir a interpretação de um, a interpretação de outro, a interpretação de outro, o que acontece? Confunde a cabeça, e cabeça confundida perde a fé. Fica biruta. Perde a fé. Depois está fora da igreja, não quer saber de nada, nem de igreja católica, nem de outra igreja, nem de religião nenhuma, porque o princípio básico da fé não entendeu, não compreendeu. Por isso que a igreja, ela preza pela verdade. O ofício da igreja é nos transmitir a fé, interpretar a palavra de Deus e trazer para nós já mastigada. Está aí, meu filho, agora come, engole, porque é palavra de Deus, é quem vai lhe nutrir na caminhada. É isso. E se assim o for, meus irmãos, nós veremos em cada passagem das Sagradas Escrituras o que pode e o que não pode. Mas para cada situação, Deus tem uma mensagem. Deus manifesta ali o seu amor. Ora, uma outra passagem é a da serpente de bronze. Olha que interessante. O povo mais uma vez se revolta contra Deus, faz um bezerro de ouro, coloca o bezerro de ouro no lugar de Deus e começa a adorá-lo como se fosse Deus. O
que é que Deus manda para o povo? Hein? Serpentes. O que é que as serpentes fazem com o povo? E o que é que Moisés faz? Ele ora para que Deus tenha misericórdia do povo. Aí Deus diz assim: pois então, Moisés, faz uma serpente de bronze, pendura em uma haste. Ora, a serpente é bicho de onde? Da terra. Em Deuteronômio ele condenou. Estão entendendo? Mandou Moisés que fizesse uma serpente de bronze, pendurasse em uma haste. Todo aquele que olhasse para a serpente ficava curado. Passou-se anos e mais anos, séculos e mais séculos. A palavra de Deus, que é Jesus Cristo, se encarna no seio de Maria, anuncia a boa nova do Pai. E aí o que é que Jesus vai dizer? Assim como Moisés levantou a serpente de bronze, assim o Filho do Homem será levantado. E quando o Filho do Homem for levantado, atrairá para si todos os homens. Queridos irmãos, vocês entenderam que aquela serpente de bronze não foi criada para adoração, mas foi para falar de uma realidade futura: a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Cristo é Ele que, por sua paixão, morte e ressurreição, nos garante a vida eterna, nos garante a cura física e espiritual, nos garante a libertação, a santificação e a salvação. Então aquela serpente de bronze levantada lá em Moisés era a figura de Cristo. Olha porque é que eu não posso ler aleatoriamente a palavra de Deus. Eu preciso de um contexto, eu preciso de acompanhar, porque aquilo que está lá no livro dos Números, Jesus vai falar lá no Evangelho. E para que eu entenda aquela passagem do livro de Números, eu tenho que ir lá no Evangelho para compreender que se tratava de Jesus. Portanto, muito cuidado ao interpretar a palavra de Deus. Ainda diz o catecismo: todavia, tal magistério não está acima da palavra. Então, os ensinamentos dos nossos bispos, do Santo Padre, o Papa, não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela. Todos nós, ministros ordenados, estamos a serviço da palavra de Deus, a tal ponto que quem pregue a palavra. Eu não posso fazer desse espaço um espaço para política. Eu não posso usar da mesa da palavra para a mesa política, para tantas coisinhas sociais. Por meio da palavra, e se a palavra for bem transmitida, for bem comunicada, aqueles que recebem a palavra saberão como viver bem na sociedade, saberão dar testemunho desta mesma palavra a partir do seu estado de vida. Como é simples, meus irmãos. E isso a igreja já nos dá tudo mastigado. É o magistério, é a igreja. Os bispos, junto com os presbíteros, seus colaboradores, têm como primeira tarefa anunciar o Evangelho de Deus a todos os homens, segundo a ordem do Senhor. Qual é a minha tarefa?
É anunciar o Evangelho. É anunciar, é falar sobre a medicina? Não. Sobre psicologia? Sobre política? Sobre revolução? A palavra, ou melhor, a missão daqueles que pregam é anunciar a verdade da palavra de Deus. Talvez vocês estejam cansados, né? Porque eu estou falando demais. Vamos ficar de pé. Canta um canto de animação para animar o nosso povo, porque nós vamos agora adentrar no assunto. Ali foi só a pitadinha, gente. O assunto bom vai ser agora. Então vamos nos espreguiçar. Oh! Se joga para um lado, se joga para o outro. Joga quente, ministério. Faz esse povo se animar um pouquinho. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer, Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito sobre todos nós, sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada, uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas, famílias restauradas, pelo poder do teu Espírito, pelo poder do teu Espírito. Uma igreja renovada, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós. Uma igreja renovada, uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas, famílias restauradas, pelo poder do teu Espírito, pelo poder do teu Espírito. Uma igreja renovada, uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas, famílias restauradas, pelo poder do teu Espírito. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós Coloca a água mão viva. sobre o seu coração. Derrama o teu amor em mim, derrama o teu amor em mim. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor em mim, derrama o teu amor
ama a palavra de Deus, dá uma forte salva de palmas. Viva a palavra de Deus! Viva! Deu para despertar? Então vamos sentar de novo. Senão a gente sai daqui é meio-dia. Pois bem, meus irmãos, mas o nosso assunto hoje é sobre as Sagradas Escrituras. E eu tenho uma outra pergunta a fazer a vocês. Qual é mesmo a origem da palavra de Deus? Quem sabe? Qual é a origem da palavra de Deus? Ela é de que ano? A palavra de Deus é de que ano, gente? Zero? Terceiro? De que ano é a palavra de Deus? 2019? 2020? Vejam, caríssimos irmãos, de quando começou Noé. Olhe, a palavra de Deus, prestem bem atenção. A palavra de Deus, ela existe e pré-existe durante toda a eternidade. Isto porque a palavra de Deus não se reduz a um livro. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é quem a palavra de Deus? Está fraco. A palavra de Deus é quem? Jesus. Olhe, a palavra de Deus é Jesus Cristo. Ele é a palavra eterna do Pai. É o Verbo eterno que se fez carne, que assumiu a nossa condição humana, que se encarnou no seio de Maria sempre virgem, pela ação, pela força, pelo poder do Espírito Santo. Ele é quem é a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, a palavra eterna é a pessoa divina de Deus. Quando nós falamos palavra de Deus, nós não estamos nos referindo ao livro, nós estamos nos referindo à palavra, ao Verbo divino, Jesus Cristo. Ele é a palavra eterna do Pai, desde toda a eternidade. Por isso que a sua palavra não muda, é eterna. Olha que beleza. A palavra de Deus é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Por isso mesmo que no final do seu evangelho, São João afirma: Jesus fez muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Então percebam, Cristo sozinho, Ele só, contém toda a verdade revelada de Deus. Ele é a palavra do Pai. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra que se fez carne. Então, meus caros irmãos, muitas coisas que Jesus ensinou não foram escritas, mas foram ensinadas e vividas. E essas coisas constituem a tradição da igreja, da qual eu falava no início. Por isso diz o Catecismo da Igreja Católica, prestem atenção: todavia a fé cristã não é uma religião do livro. Olha que profundo. A fé cristã não é a religião do livro.
Quem é cristão aqui, levante a mão. Levanta a mão bem alto. Quem é cristão? Muito bem. Agora toma consciência de uma coisa. A religião que você faz parte não é a religião do livro. É o que diz o catecismo da igreja. Espera aí, Frei. Está confundindo tudo agora. Minha cabeça chega a estar tonta. Chega, eu estou zonzo. A fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Presta atenção. Nós fazemos parte da religião da palavra de Deus. E qual é a diferença? A diferença é que livro é livro, palavra de Deus é pessoa. Livro é constituído de páginas, letras. O fogo destrói, a taça corrói, o tempo destrói. E a palavra de Deus, ela dura, ela permanece, porque, como eu já dizia, trata-se de uma pessoa, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ele é a palavra encarnada. E isso é o que nos ensina o catecismo da Igreja Católica. Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito, a compreensão das Escrituras. Porque se Cristo, pela ação do Espírito, não nos abrir a inteligência, nós morreremos sem saber o que quer nos dizer as Sagradas Escrituras. Morreremos sem fazer a leitura da palavra de Deus. O que é que ao longo da história a palavra de Deus me diz? O que é que ao longo da sua história a palavra de Deus lhes diz? Guarda no teu coração. Toma consciência da importância que é e que deve ser para você conhecer a palavra de Deus. Portanto, a origem da palavra eterna de Deus é o próprio seio do Pai. É a eternidade. Agora a pergunta é: e qual é a origem das Sagradas Escrituras? Essa aí todo mundo vai saber. A origem das Sagradas Escrituras. Vixe, parece que ninguém sabe. Primeiro ponto: as Sagradas Escrituras são livros inspirados por Deus, escritos por homens que se deixaram conduzir pela palavra. Ao longo da nossa história, da história da humanidade, as Sagradas Escrituras foram se formando em épocas diferentes, em contextos diferentes. Cada autor, dentro da sua época, dentro do seu tempo, foi escrevendo acontecimentos, fatos, poesias, cânticos, conforme o Espírito do Senhor lhe inspirava. Isso no decorrer do tempo. Claro que as Sagradas Escrituras, para que a gente possa compreender bem, esses livros escritos ao longo da história da nossa fé, eles foram escritos em duas línguas: hebraico, o Antigo Testamento, e em grego, o Novo Testamento. Alguém aqui sabe hebraico? Sim ou não? Alguém aqui conhece grego?
como é que vocês iam ter acesso às Sagradas Escrituras se essas estavam escritas no hebraico e no grego? Ficaria difícil, né? Não é verdade? Por muito tempo foi assim. Havia o grego, havia o hebraico, digamos que as duas línguas originárias da palavra de Deus. Mas foi por volta do ano 374, na Palestina, que um tal homem chamado Jerônimo, já ouviram falar nele? São Jerônimo, traduziu os livros do hebraico, do grego, para o latim. Mas mesmo traduzindo para o latim, não ficou acessível ao nosso povo. Não ficou. Por que não ficou acessível para o nosso povo? Porque nem todos tinham conhecimento do latim. E por essa razão se surgiu na história o boato de que a Bíblia era só da igreja católica. O povo simples não podia ter acesso às Sagradas Escrituras. Então só uma elite era quem tinha acesso aos textos bíblicos. Ora, se o povo não sabia o latim, como é que iam ter acesso à Sagrada Escritura? Então, o primeiro passo foi São Jerônimo, que traduziu do hebraico, do grego, para o latim, as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras sendo traduzidas para o latim, então, claro, só os eclesiásticos tinham acesso. Os padres, os bispos, os monges, eles tinham acesso àquilo que era a mensagem das Sagradas Escrituras. Mas, claro, já estão mandando eu parar. Mas vejam bem, meus caros irmãos, as Sagradas Escrituras não é da forma como nós temos hoje, tudo prontinho, organizadozinho. Alguém preparou para nós. E sabe quem foi que organizou para nós as Sagradas Escrituras? Sabe quem? A igreja. Na época não havia igreja protestante, não havia outra igreja, era a igreja católica. A igreja inspirada pelo Espírito Santo, orientada pelo Espírito Santo, viu entre aqueles tantos livros, quais daqueles de fato foram livros revelados por Deus, inspirados por Deus, e nesse conjunto escolheu 73 livros. É a Bíblia que nós temos hoje. Confira se a sua Bíblia tem 73 livros. Se ela tiver 73 livros, é católica. Se ela não tiver os 73, tiver 66, não é católica. É protestante. Mas, Frei, por que foi que houve essa diferença? Porque quando houve a reforma, o que acontece? Martinho Lutero, olha ele aí, a causa de todo o estrago. O que é que ele faz? Ele simplesmente, na cabeça dele, do juízo dele, vai dizer quais foram os inspirados. E aí vai tirar da Bíblia católica, já formulada, já pronta, 7 livros, que ele julga
não ter sido inspirado por Deus. Isso criou uma confusão até hoje. Cada um quer ser dono da verdade, mas não quer olhar para a história. A história nos diz quem é a verdade. A própria história julga os donos da verdade. Basta você fazer uma análise da própria história. Nesse contexto, então se abre, porque agora a Bíblia é traduzida para o alemão, do latim para o alemão, e claro, do alemão para o inglês, e assim vai facilitando que as outras línguas tenham acesso às Sagradas Escrituras. E aí o povo começa a ter acesso. Mas não só tem acesso às Sagradas Escrituras, como a fazer também uma interpretação humana, sua, própria, das Sagradas Escrituras. Agora imaginem o perigo. Sem informação nenhuma, sem contexto histórico nenhum, simplesmente receberam os livros prontos e agora está aí, leia, interprete da forma como quiser. Confundiu. Porque na cabeça de Martinho Lutero, só a Sagrada Escritura bastava. Era o suficiente. Para que a Sagrada Tradição? Para que o Sagrado Magistério? É suficiente. Suficiente. As Sagradas Escrituras. Por isso que para nós católicos, não podemos ir por esta linha. Nós somos católicos. E o católico tem 3 fontes de revelação: as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Se eu quero fazer uma interpretação das Sagradas Escrituras, eu tenho que ouvir o que diz a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Se eu arrisco dizer sozinho, por minha livre interpretação, o que diz a Sagrada Escritura, pode correr em erro. Portanto, sei que aqui tem muitos pregadores de grupos, muitos animadores de comunidade, muitos que promovem em suas comunidades a celebração da palavra. É bom anunciar a palavra, mas nunca anunciem a palavra contrário ao ensinamento da igreja. Se hoje nós temos conhecimento da palavra, foi por causa da igreja. A nossa gratidão à igreja, que é una, santa, católica e apostólica, que nos dá a veracidade da revelação. Por fim, meus caros irmãos, para terminar, porque já ultrapassamos do nosso horário, eu quero vos dizer uma coisa: prestai atenção ao que vos diz o Espírito do Senhor. Tudo que nós ouvimos no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, nós já estamos vivenciando nos tempos atuais. Depois em casa, no seu momento de oração pessoal, pega o capítulo 3, lê, reza e pede ao Senhor sabedoria. Pede ao Senhor discernimento. Pede ao Senhor inteligência para se aprofundar sempre mais na palavra do Senhor,
nas sagradas escrituras, na sagrada tradição, no sagrado magistério, para que assim, revestidos da palavra de Deus, conhecedores da autoridade da palavra, nós possamos nos tornar a cada dia aquele homem e aquela mulher perfeita, criado e criada à imagem e à semelhança de Deus. E para que esta perfeição que nós buscamos, ela se traduza em obras, ela se traduza em atos, ela se traduza em bons relacionamentos. Portanto, eu convido você a ficar de pé. Fica de pé neste momento. Põe a mão no teu coração e pede ao Senhor esta graça. Senhor, faz-me conhecedor da tua palavra, Senhor. Abre, Senhor, o meu coração e a minha mente, para que eu conheça em primeiro lugar, Senhor, a tua palavra encarnada, o verbo divino, o Senhor da vida e da história. Mas faz-me, Senhor, também entender as sagradas escrituras. Faz-me ser obediente, Senhor, ao teu magistério, ao magistério da tua igreja, Senhor, à tradição da tua igreja. Não é uma tradição morta, Senhor, nem um magistério arcaico. É a sagrada tradição, Senhor. É o sagrado magistério orientado, conduzido ao longo da história, pelo mesmo Espírito que inspirou os livros da Sagrada Escritura. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre mim. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre o teu povo. E você, meu irmão, abre a tua boca e pede: Senhor, eu quero conhecer a tua palavra. Nesses dias, Senhor, de congresso, eu quero que o meu coração se abra à tua palavra, Senhor. Eu não quero ser apenas um mero ouvinte da tua palavra, mas eu quero testemunhar a tua palavra, Senhor, com a minha vida, com as minhas ações. Dai-me, Senhor, um pensamento reto, um agir conforme a tua palavra. Mas para isso, Senhor Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre o teu povo. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre aqueles que estão distantes da tua palavra, Senhor. Aqueles que vivem na verdade de si. Naqueles que ainda, Senhor, vivem por si mesmos, mas não querem chegar à verdade da tua palavra, Senhor. Porque a verdade dói, embora ela liberte, Senhor. Pede o Espírito Santo neste momento. Vem, Espírito Santo, sobre o coração do teu povo. Assim como fostes derramado no coração daqueles que escreveram os livros, os quais fazem parte da Sagrada Escritura. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre o meu coração. Porque sem o teu Espírito, Senhor, eu não serei capaz de conhecer a tua palavra, de conhecer a tua verdade. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo e coloca-me no caminho da tua palavra, Senhor. Pois esta mesma palavra encarnada, quando se fez homem, quando estava entre nós, Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Abre, Senhor, o meu coração para este caminho, para esta verdade, para esta vida, para que eu a viva em ti, Senhor, para que eu a proclame, para que eu caminhe, Senhor, nesses caminhos que me levam ao seio do Pai. Vai se entregando, meu irmão, a palavra do Senhor e vai pedindo a Deus esta graça. Vem, Espírito Santo, vem sopro de Deus, vem poder do alto, vem Espírito do Senhor, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo e abre o nosso coração e a nossa inteligência para conhecermos de verdade as verdades reveladas à tua igreja.
Dai-nos uma obediência séria e sincera ao magistério da igreja e à tradição. Abre o nosso coração, Senhor, para a fidelidade, para a perseverança na Tua palavra. Vem, Espírito Santo. E pede o Espírito Santo. Sem o Espírito nós não podemos conhecer a palavra. Vem, Espírito Santo. Vem, força de Deus. Com teu poder renova. Com teu poder Renova-nos, Senhor. Vem, Santo Espírito, inflama os Canta corações. com o coração. Santo Espírito, Clama, pede. inflama os corações. Acende em nós a chama do amor. Acende em nós a chama do amor. Com teu poder renova. Pelo teu fogo tudo é recriado. Com teu poder renova-nos, Senhor. Pega a Sagrada Escritura. Pega a Sagrada Escritura. Bem suave. Vai clamando ao Espírito. Sim, Senhor, nós queremos conhecer a Tua palavra, Senhor. Nós queremos estar revestidos com a Tua palavra, Senhor. Queremos nos armar, Senhor, com a Tua palavra. Sim, Senhor, sobretudo nesses tempos difíceis, nestes tempos de grandes confusões, neste tempo, Senhor, da grande tribulação. Nós queremos estar revestidos, Senhor, da Tua palavra. Ela é a nossa espada. Ela é o nosso escudo, Senhor. Ruá. Vem, Espírito Santo. Abraça a palavra de Deus. E sente o abraço de Deus. Abraça a tua Bíblia. Ame a tua Bíblia católica. Não a despreze. Não se desfaça desta palavra, deste livro sagrado. Ele é fonte de salvação. Abraça, abraça forte e canta. Ama a tua Bíblia. Ama a palavra de Deus. Não se separe dela um só segundo. E deixa que o Senhor escreva no teu coração cada palavra que está escrita neste livro. Pede ao Senhor, Senhor, una a tua palavra ao meu coração, Senhor. Una a tua palavra ao meu corpo. Una, Senhor, a tua palavra à minha mente. E sinta este abraço. Sinta esta força de Deus. Sinta esta palavra de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor Jesus.
por tudo aquilo que fizestes ao longo da história. A Ti a honra, Senhor, a Ti o louvor, a Ti a glória, pelos séculos sem fim. Amém. Beija a Sagrada Escritura que você traz e acolhe este livro como livro sagrado, como livro da revelação, como palavra de Deus para a tua vida. Amém. 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 Amém.